Chegar em cheiro suave da tua presença, meu Deus. Abençoa as pessoas que vieram para ouvir, para aprender a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos começar louvando a Deus com o hino. Vamos louvar a Deus com glória ao nome de Jesus. 405. Glória ao nome de Jesus. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, suave e deserta, breve Jesus voltará. A receber-o estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Quem se proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que me clama, breve Jesus voltará. As suas bodas o Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 310. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele confirmou, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Olhando para o mundo, avante eu vou. Vidas zoará do nosso Criador, a quem se elevará. Glória e poder, Jesus regressará. Meus servos hão de vir, nos breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó,
Amém? Se não peça um hino para a gente louvar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês não peçam um aí. 115? Vamos ver se eu consigo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Trabalhar, está ocupado na seara do Senhor, né, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. É bom quando a gente estamos ocupados na obra de Deus. Convido-os para ficarmos em pé, para lermos uma palavra. Glória ao nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Glória ao nome de Jesus. Se não encontraram, diga amém. Glória a Deus. Deus. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua sacrossanta palavra. Meu Deus, creio nesta palavra que o Senhor vai voltar para buscar um povo santo, escolhido de boas obras. Meu Deus, te agradecemos. Aplique a tua palavra no coração dos teus servos. Fale por intermédio dos hinos, dos louvores. Nós queremos te adorar nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu irmão, graças a Deus por tudo quanto Deus Ele tem nos concedido. Eu sou grato e feliz a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu não mereço, mas até aqui Ele tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é motivo de gratidão, motivo de louvar e agradecer a Deus, porque louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então,
nós vamos ouvir o nosso pastor louvar o Senhor, né, com o hino, e vamos tirar os dízimos e as ofertas. Glória a Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver pra não menos pra ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como no deserto tu vai passar. Por isso eu me estou, enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar, Cristo, sustenta aqui em pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações, as estratégias. Quando não veio amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás fazendo o quê? De conquistar, como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar, te adorar. Tá bonito? Eu não vou perder a guerra. De mim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Maravilha! Nós temos lido aqui uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos dá a entender que se fala sobre a vinda de Cristo para vir buscar os seus escolhidos, vir buscar a igreja, aqueles que estão se preparando para o encontro do Cordeiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, louvado seja o nome do Senhor, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Aqui, irmão, perceba que a palavra arrebatamento, a palavra arrebatamento significa rapidez, tomar com força. Glória ao nome de Jesus. Então, esse evento escrito aqui em 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, louvado seja o nome do Senhor, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra, para encontrar com o Senhor nos ares. Olha, a igreja, os crentes, será arrebatada da terra para encontrar com o Senhor nos ares. Glória ao nome do Senhor. O arrebatamento abrange apenas os crentes em Cristo. Quem é que vai subir no arrebatamento? Os crentes em Cristo. Não preste atenção que eu mesmo faço a pergunta, Glória ao nome de Jesus, para os irmãos responder. Então, o arrebatamento abrange apenas os crentes em Cristo Jesus. É o primeiro ponto.
instante antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu, para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. A Bíblia diz no versículo 14, no versículo 16 que a gente leu aqui, que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos junto a encontrar o Senhor nos ares. Glória ao nome de Jesus. Então aqueles que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar somente depois do milênio, lá no juízo final. Esses vão ressuscitar depois. Mas aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão para subir juntamente com a igreja de Cristo, aqueles que estiverem servindo a Ele, que essa é uma promessa que Jesus nos prometeu. No capítulo 14 de São João, Jesus ele disse que iria para o céu, mas se Ele voltasse, se Ele fosse, Ele voltaria e nos levaria para morar na casa do Pai. Então nós temos uma morada lá no céu, e Ele prometeu vir nos buscar, né? Glória ao nome de Jesus. Aqui, não se trata da mesma ressurreição de Apocalipse 24. A ressurreição de Apocalipse 24, João viu os mártires da grande tribulação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esses aí já é depois que a igreja estiver com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A qual somente ocorrerá depois que Cristo voltar à terra para julgar os ímpios e prender Satanás. No capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, Cristo ele vai descer novamente, vai salvar Israel, vai exterminar com os ímpios e vai prender a Satanás. Glória ao nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. A qual somente ocorrerá depois que Cristo voltar à terra para julgar os ímpios e prender Satanás. A ressurreição de Apocalipse 24, 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da grande tribulação. Glória ao nome de Jesus. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos são transformados, seus corpos são revestidos de imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos, os crentes vivos receberão uma transformação no seu corpo. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51. Glória ao nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 diz assim: glória a Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmão, perceba que nós vamos ser transformados. O nosso corpo, esse corpo, vai ser transformado. Receberemos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, para poder subir ao seu encontro. Glória ao nome de Jesus. Isso ocorrerá num instante, num abrir e fechar de olhos. Coisa muito rápida, né? Glória ao nome de Jesus. Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares, ou seja, na atmosfera entre os céus e a terra, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então estarão literalmente unidos a Cristo. Agora vamos estar diretamente com Cristo, levados à casa do Pai. Capítulo 14, versículo 2 e 3 de São João diz que vamos ser levados à casa do Pai. Louvado seja o nome de Jesus, a casa que Ele preparou para nós. No capítulo 14, versículo 2 e versículo 3: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, não teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E ele foi, a gente sabemos que ele foi, Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também, Então a promessa dele é que nós vamos estar junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a nossa alegria em ser crente, em servir a Deus, é porque a Bíblia diz que aqui nós teremos 100 vezes tanto, e por fim teremos a vida eterna, que é o mais valioso. Glória ao nome de Jesus. É o mais valioso, é ter um encontro com Cristo, ter uma vida eterna com Cristo. Isso é muito valioso. Glória a Deus. Agora, vemos aqui. Então, estamos realmente unidos a Cristo, levados à casa do Pai e reunidos aos queridos que tinham morrido,
estarão livres de todas as aflições. Todas essas aflições vamos deixá-la pela aqui, né? De toda transgressão e opressão, do domínio do pecado e da morte, né? O arrebatamento nos livra da ira futura, da ira vindoura, do tempo de tribulação, no qual o inimigo, o anticristo, vai governar. Então nós vamos estar livres desse tempo. Glória ao nome de Jesus. É muita coisa para falar, né, irmão? Quem tem um bom discernimento e consegue explicar bem, aqui tem muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos que Ele vai voltar para buscar o seu povo, um povo escolhido. Glória ao nome de Jesus. Nos livra da ira futura, ou seja, da grande tribulação. A esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos para sempre com o Senhor, né? O versículo 17 que a gente leu diz isso, né? Estaremos para sempre com o Senhor. É bem-aventurada a esperança de todos os redimidos e fonte principal de consolo para os crentes que sofreram por Cristo. Então, meus queridos irmãos, vale a pena a gente servir a Deus, vale a pena a gente estar na presença de Deus, porque nós sabemos que não vai ficar só nisso aqui, né? A Bíblia diz que vamos ter uma vida eterna. Jesus, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para a casa do Pai, para onde Ele preparou, e por isso nós devemos estar preparados, né? Glória ao nome de Jesus. Vamos, o pastor vai orar pelas crianças, né? E as irmãs vai dar o ensinamento e depois a palavra já está com o nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Ouvimos uma boa palavra escatológica sobre o arrebatamento. Isso é proveitoso. Pai, muito obrigado pelas crianças. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar neste culto hoje, pelos irmãos que vieram, apesar da chuva, apesar do frio. Pai eterno, capacita, Senhor, cada vez mais as tias, e para que elas possam passar o ensinamento para os pequenos e eles aprenderem. Pai, muito obrigado por esse culto de hoje, muito obrigado pelo irmão Renilson que dirigiu este abençoado culto. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Estava com saudade de vocês demais. Ali o carro quase não passa, mas graças a Deus passamos. Dançou que nem uma bailarina, mas passou. Como é bom ver vocês. Eu disse, hoje só vai quem tem negócio. Com a lama que eu fui informado que estava, a chuva que estava caindo. Vocês que sentem frio com facilidade, eu disse, hoje só vai quem tem negócio. Mas essa semana choveu bastante. Foi, né? Maravilha. Meus amados irmãos, um texto bem conhecido, que se encontra em Atos, capítulo de número 17, versículo 22 e 23. Amém. Sentimos falta de alguns irmãos. Atos 17, 22 e 23. Então Paulo, levantando-se diante do conselho, e assim dirigiu-se aos membros, dizendo, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, olhei e vi diversos altares. Um deles trazia a seguinte informação ao Deus desconhecido: este que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que vos fala. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estejam orando por nós, porque nós temos algumas coisas para fazer essa semana, e Jesus, se não estiver na frente, não funciona. Eu queria falar hoje uma palavra que eu acredito que vocês nunca ouviram. Acredito eu que vocês nunca ouviram. Quem já viu falar aqui a palavra agnóstico? Não? Não, né? Meus irmãos, agnóstico, mais literalmente, é uma pessoa que crê em tudo quase e às vezes não crê. Como assim? Existe uma frase entre os nordestinos que diz assim: fulano
Nem é carne, nem é peixe. Fulano é neutro. No reino do céu, a neutralidade não existe. Então perceba bem, agnóstico é toda aquela pessoa que diz, se eu perguntar a minha mãe 3, Deus existe? Ela diz, sim, rapaz, acho que sim. Aí amanhã pergunta a ela, você ainda acredita que Deus existe? Eita, já não sei. Você acredita que Jesus existe? Eu não digo que ele existe, também não digo que ele não existe, porque eu não sei. Essa pessoa é agnóstica, é aquela que nem afirma, nem confirma, nem está boiando na situação. São pessoas agnósticas. Por isso, pensando nesse tema, eu queria falar dentro do texto que nós lemos. Imagine, Paulo, o maior apóstolo que esse universo já conheceu, ele chega a Atenas. Que cidade era Atenas? Atenas era uma cidade na Grécia. Como assim? A Grécia era uma grande potência de conhecimento cultural. A Grécia não chegava a ser do nível, se fosse hoje, dos Estados Unidos, mas chegava a ter uma importância muito relevante. Quando Paulo chega na Grécia, ele olha em volta e contempla vários altares. Você sabe o que é altares? Acho que vocês nunca pararam para pensar, né? Altares normalmente era feito de forma padrão. Os israelitas costumavam usar 12 pedras bem quadradas, em cima da outra, em uma geometria que, em cima daquelas pedras, eles ofereciam ou um boi, ou um carneiro, ou uma pombinha, dependendo da circunstância do pecado que a pessoa cometeu. Por exemplo, o sacerdote fazia isso. Por exemplo, antes dos sacerdotes, Abraão ofereceu o holocausto, ofereceu o sacrifício ao Senhor. Como era que Abraão oferecia sacrifício ao Senhor? Abraão ofereceu sacrifício ao Senhor e a fumaça, a Bíblia diz que a fumaça que subia do fogo era para Deus como um cheiro agradável. E Deus aceitava aquele sacrifício daquele animal para perdoar os pecados de quem estava oferecendo, ou em nome de quem o sacerdote estava oferecendo. Quando Jesus vem, aquele negócio de oferecer sacrifício com animais, acabou-se. Porque Jesus veio como cordeiro pascual. Jesus veio como cordeiro para trazer a salvação, a libertação para nós, povo de Israel. Rejeitou, os gentios aceitaram e nós estamos aqui graças a isto. Então, Paulo chega em Atenas e vê um bocado de altares. Altares à deusa Diana, altares à deusa grega, altares a fulano de tal, fulano de tal. Por quê? Porque Atenas, além de ser um ambiente cultural, tem um certo turismo. Então, todos os deuses, se fosse no popular hoje do nordestino, todos os santos, aspas, que existiam na época, o povo da Grécia fazia um altar a todos os santos. Estima-se, seu Francisco, que no Brasil existem pelo menos 3.000 imagens classificadas pela Igreja Católica como, aspas, santas. Santo só tem Deus, Jesus e nós aqui buscando a santificação. As imagens foram uma forma que depois a gente fala no tempo antigo, as pessoas serem atraídas aos templos que eram prestados cultos no período romano. Mas perceba bem, quando Paulo chega em Atenas, ele olha em volta e vê centenas, dezenas, eu arrisco dizer, milhares de altares. Aí, eles eram tão viciados em idolatria que eles disseram, vamos fazer esse altar aqui, porque pode ser que exista um Deus que a gente não conhece, a gente não sabe o nome,
vão preparar um altar e colocar o nome ao Deus que a gente não conhece. Tenha 1000 altares, conjecturando. Paulo aproveitou a situação do altar intitulado ao Deus desconhecido e disse: eu vou pregar o evangelho aproveitando essa deixa. Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Se fosse hoje, tinha lá um altar para Santo Antônio, um altar para Sebastião, um altar para Severina, um altar para São José, um altar para São Benedito, um altar para Fulano. Então, Paulo chega, olha e diz: eu não vou falar desses aqui não, eu vou pregar em cima desse tema, ao Deus desconhecido. Paulo, aquele altar não foi feito para o Deus de Israel não, para o nosso Deus não. Os atenitas fizeram aquele altar, mas se por acaso existisse uma imagem que ele não soubesse o nome, aquele altar já representava aquela imagem que eles não conheciam. Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Mas percebam bem, quando Paulo chega, ele começa a pregar o evangelho aos atenienses. É interessante frisar que Paulo, essa era a sua segunda viagem missionária. Na primeira, ele sai com Marcos, sai com Barnabé. Marcos desiste da viagem e Paulo se irrita com isso, porque Marcos desistiu da viagem. Por quê? Porque Marcos era muito jovem, diz alguns por volta dos 18 a 21 anos. Então, Marcos desiste da viagem missionária. Na segunda viagem, que é passando pela Grécia, é aquela viagem onde tem aquele texto conhecido que Deus aparece a Paulo e diz: através a Macedônia e ajude-nos. Sabe onde é a Macedônia que o texto se refere? É Europa. E se não fosse o evangelho chegando na Europa, nós não tínhamos evangelho aqui hoje. Foi quando explodiu Para a América. Isso. Então entendamos bem. Mas eu estou dando esse contexto todo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que nós não somos, em alguns momentos, pessoas agnósticas? Aí você pode estar pensando: não, de jeito nenhum, pessoal. Eu sou uma pessoa que acredita 100% em Deus. Perceba bem. Eu vou lhe provar que às vezes nós cometemos falhas no pensamento e no momento de angústia. Quem já discutiu com a esposa numa hora de raiva assim? Aí passa o filho e pergunta: Cícera, tu é casada com Francisco? Depois de uma discussão, rapaz, nem sei mais se eu sou casado com Francisco. Já passou por isso? Já, né? Você já percebeu que a gente às vezes faz isso com Deus? Irmão José, rapaz, como é que a senhora está crente? Mas eu não sei não, o negócio está tão difícil que eu não sei nem se eu sou crente mais. Você já viu isso? Não tem não? Aí tem momentos que gera um desejo no coração de orar. Aí você vai lá e ora: Senhor, estou aqui, Senhor, muito obrigado pelo culto de ontem, foi bênção. Muito obrigado, Senhor, pelo culto de domingo. Já estou te agradecendo pelo culto de domingo. E faz aquela oração que você pensava que ia ficar só 2 minutos ali ajoelhado, você ficou 10. Sim, rapaz, eu pensei que ia ficar 2 minutos, fiquei 10. Que maravilha. Já em outra semana, 15 dias depois, o problema bate de novo da tua porta, aí passa o irmão e diz: irmão, vamos fazer oração para resolver o seu problema? Rapaz, hoje eu não quero oração, eu não quero prece, eu não quero nada. Deixa quieto. Tipo, irmão, na semana passada a senhora estava orando. Na semana passada a senhora passou 10 minutos de joelho e essa semana a senhora já está tocando pau desse jeito. Você já percebeu que quando a gente age assim, como o exemplo que eu citei, não estou dizendo que já aconteceu com a Cícera, mas eu já vi isso acontecer em vários casamentos. Você já percebeu que a gente às vezes age assim com Deus? Sim. Nós agimos assim. A situação está de um jeito tão apertado. Jesus, a situação já é para eu resolver amanhã. Até agora eu não tenho direção nenhuma. Nada chegou na minha mão, eu não tenho. Cadê o Senhor? E a primeira característica de um crente está ficando agnóstico, eu digo que a agnosticia é um câncer que lhe consome de forma tão leve que você nem percebe. O primeiro sinal do agnóstico
é a falta de alegria e prazer de estar na casa de Deus. A segunda característica do agnóstico é não sentir desejo de orar, de ler um versículo da Bíblia que seja, de louvar o Senhor, ouvindo um hino no celular, no som, de alguma maneira. Quando você vai perdendo o prazer por ser chamado de cristão, por ser chamado de joga assim. De joga assim. Você vê, depois deixa as coisas andarem e depois eu vou dar um tema aqui, característica de como se restaurar um casamento, característica de um casamento que está sendo destruído. É a mesma característica de um casamento que vai se diluindo. É um crente que vai esfriando, se afastando. E nem percebe. Nem percebe. Nós nos aquecemos com o calor da palavra de Deus, com a temperatura da oração. O agnóstico não. O agnóstico é frio. O agnóstico perdeu as emoções, perdeu a alegria, perdeu o prazer, perdeu a vontade. E se você chama ele para ir para a igreja, é a mesma coisa que dizer para ele alguma coisa do tipo: fulana, cicrano, tu não vale nada. É a mesma coisa dizer isso para ele. Eu conheci uma irmã que estava sendo agnóstica. Aí, quando eu passava por ela já sabia que eu ia chamar ela. Aí ela já via de longe e já dizia: passe direto, nem me chama. O agnóstico não se sente bem na casa de Deus. O agnóstico está toda hora aqui. Entenda isso. Ainda é 8 horas, vai terminar. Que hora esse culto? O agnóstico começa a vir de 15 em 15, de 30 em 30, de mês em mês, de 2 em 2. Quando você vem perceber, você já está tão congelado com aquela situação que você está um desviado sem saber. Um afastado da presença de Deus sem saber. Um filho pródigo dentro de casa. Como assim, pastor? Quando alguém está afastado de Deus, e acontece uma daquelas 3 características de Lucas 15. Lucas 15 relata o filho que foi embora, a moeda que você perdeu dentro de casa e a ovelha que foi perdida. Às vezes, o crente agnóstico está perdido dentro da igreja. Meu avô deu uma resposta quando, no primeiro dia, na primeira semana, depois que perguntaram a ele se ele era crente, ele morreu crente. Mas na primeira semana, nos anos 70, perguntaram a ele: o senhor foi crente? Foi? Ele disse: rapaz, nem sei dizer direito. Estava me chamando para o povo, fui lá para frente, eu fui também. Ele não sabia nem por que ele aceitou Jesus. Muitas vezes, nós estamos, como cristãos, agindo assim. E aí, rapaz, está lembrado que hoje é sexta-feira? Tem culto, né? Eita, já mesmo. Tem culto. Deus queira que o pastor não venha, porque o carro não dá para passar naquela lama, não. Isso é sinal de crente agnóstico. Não permita que você se torne um crente agnóstico. É um crente que começa um suicídio sem perceber. Fica brincando de roleta russa espiritual. O senhor já viu brincadeira de roleta russa, meu Deus? Não, né? Roleta russa. O camarada pega um 38, abre o tambor dele, bota uma bala só. Roda o tambor, encaixa de novo e faz assim na cabeça. Se a bala sair, ele morre. Se a bala não sair, ele continua vivo. Só que era uma brincadeira que é crime. Se juntava 5 amigos, pegava um 38 e botava uma bala. Vamos brincar? Vamos? Nunca brinquei dessa desgraça, não. Pelo amor de Deus. Aí ele botava uma bala numa arma que pega 5 tiros. Aí, você tem coragem de engatilhar e puxar? Aí o outro dizia: tem. Pronto, se você tiver coragem, a gente vai dar para você R$100. Cada um da gente aqui. Você vai levar R$500. Aí ele dizia: sem coragem. Saiu bala da mão. Uau, ganhei R$500. Aí o outro dizia: eu também faço. Eu quero ganhar 500 também. Então tá bom. Então, gire o tambor, coloca o tambor de novo e engatilhe na sua cabeça. O outro pegava a arma.
Não saiu o tiro, não. Me dê 500 reais pra cá. Só que tem uma hora que você gira o tambor e a bala fica no gatilho. E quando... Eu já vi por vídeo. E quando o camarada puxa o gatilho, é a vez da arma disparar. E você acaba morrendo. Perdeu os 500, perdeu a vida. Tem crente que brinca assim com o ser cristão. Eu não vou negar para você, não. Eu já pedi para minha esposa, já me ajoelhei, tinha perna na época. Só é por mim que eu estou precisando de uma oração, que parece que a minha vida está sem sentido. Me acordei estranho hoje, olha por mim que parece que... Já aconteceu uma vez também, dela dizer, olha por mim que a situação está diferente. Ajoelha aí que eu vou na bolsa. É um ajudando o outro. Ei, não se permita morrer de forma agnóstica. Não brinque com a frieza espiritual, que quando você vir perceber, você não está nem frio, você está congelado. E entenda, crente frio causa de uma forma descomunal uma pneumonia espiritual. Pastor, pneumonia espiritual, como assim? Os pulmões do coração, figuramente falando, é a alma. Os pulmões do Espírito é a palavra, é o louvor, é a oração. Ou seja, você não consegue ficar bem espiritualmente se você não estiver orando, lendo a palavra, ouvindo louvor, cultuando o Senhor, sempre que você puder. Você não consegue ficar bem espiritualmente se você disser, vou ficar 90 dias de férias da igreja. É o primeiro sinal que você não está bem. A gente logo se preocupa porque a agnostia tem matado muita gente. Esses dias eu soube de um cidadão em outro estado aqui da federação que marcou para falar com o pastor. Longe daqui. O rapaz marcou para falar com o pastor. O pastor esqueceu. Ele ficou esperando o pastor, e o pastor, muita gente, passou por ele, foi embora, esqueceu que tinha marcado de falar com ele. Ele disse, a última vez que eu piso aqui, esse pastor não me valoriza. Ele adoeceu naquele dia? Não, ele já vinha doente. O crente que está firme com Jesus, pode aparecer cara feia, pode aparecer disse-me-disse, pode aparecer o que aparecer, ele não abre mão do seu compromisso com Deus. Fica mais crente. Eu estava dizendo aqui nesse tanto, minha mãe entrou e disse, rapaz, é muita coragem vir com o carro numa lama dessas. O meu compromisso não é só com vocês, é primeiro com Deus. Então, não é a frieza, não é o disse-me-disse, não é se eu vou olhar se está chovendo ou está estiado, se está fazendo sol, se o carro vai melar. Você sabia que a gente deu a maior geral que esse carro já passou? A gente deu na segunda-feira passada. O camarada tirou as rodas, tirou os bancos, deixou o carro novo, limpou tudo, passou todo por dentro. A gente podia dizer assim, eita, gente, amor, vamos dar uma desculpa na Iô e botar o carro naquela lama. Aí se ela tivesse frente fria, ia dizer, vamos. Recado do grupo. Pega, irmãos, estou com sensação que vou gripar e não vou para a igreja hoje não, viu? Se o irmão de Deus quiser dirigir o culto, ele dirige. Se o irmão não quiser, a gente se vê no vinho. Eu estava doente se eu fizesse isso. Por quê? Porque eu estava botando o carro, para não melar, o carro estava tão limpinho. Aqui. Mas se eu digo que o carro é da obra, o carro é para Deus, o carro e a gente é de Deus, aí eu não venho botar o carro na lama para não sujar.
eu estou com sintomas que estou me tornando um crente agnóstico. Crente agnóstico arruma desculpa para não vir para a igreja. Crente agnóstico diz, olha, eu não vou porque agora é 7 horas e 8h30 eu vou estar com sono, aí eu vou estar na igreja. Aí eu não vai prestar não. Crente agnóstico arruma 1001 situações para explicar a ausência dele na igreja. Eu era auxiliar numa igreja e o irmão deu tanta desculpa. E chegou uma hora que eu disse, não, desculpa, mas não, me também. Ele olhou para mim, o senhor acha que eu estou mentindo? Não, o senhor está inventando desculpa, né, meu pai? É melhor o senhor mentir logo. Ei, não estou dizendo que existe aquele dia que você olha assim, ih, rapaz, eu estou arrebentado, a minha coluna chega a estar torcendo. O meu joelho, porque meu joelho é 24 horas doendo, meu joelho, 24 horas doendo. O tal da... Está faltando aqui a... Esqueci o nome agora. Está faltando aqui no joelho, é 24 horas doendo. Meu joelho está doendo. O quadril incomoda um pouquinho. Vou não. Já estou fazendo até legalzinho para Jesus. Já estou com tantos dias de jejum. Jesus, você está vendo, né? Hoje não. Sabe por que eu faço questão de estar sempre disponível para Jesus? Porque quando eu precisar dele, e eu preciso sempre, ele vai estar sempre disponível para mim. Você está entendendo? Eu busco sempre estar disponível para Jesus. A gente vinha falando no carro de uma situação de uma senhora que é bonita, e o cabra é feio virado no trem, mas fica dando patada na senhora. Eu já vi casos desses que tem hora que a pessoa que leva patada cansa e diz, eu não quero você nem pintado de ouro. Você sabia que Deus perde a paciência? Deus perde a paciência. Eu tenho o maior medo de Deus perder a paciência comigo. Deus perdeu a paciência com o povo de Israel algumas vezes. Deus perdeu a paciência com Jonas. Deus perdeu a paciência com Moisés. Deus perdeu a paciência até o ponto de se converter com Paulo. Deus perdeu a paciência algumas vezes. Eu estou lembrado de mais alguns aqui, mas o tempo não permite expandir. Deus chegou a perder a paciência quase, irmão Renilson, com Abraão. Lembra daquela história que ele mentiu para Abimeleque? Sim. Deus quase perde a paciência com Abraão. Quando nós começamos a nos tornar crentes e agnósticos, Deus aí tendo paciência, rapaz. Eu derramei bênção sobre o Júnior. Eu fiz um milagre dele enquanto não é vivo. Aquela perna, se eu não tivesse agido, a morte tinha tragado ele. Eu dou condições para ele manter um carro. Eu dou uma certa saúde à esposa dele, mesmo ela tendo 8 anos de disco e 5 bicos de papagaio. Eu dou as condições para ele pagar as contas dele. E na primeira oportunidade que aparece, ele arruma desculpa para não vir cultuar na minha casa e ainda por cima mente, vou perder a paciência com ele. Tem crentes que não recebem bênção de Deus porque não dão a Deus a importância que ele merece. Mas pastor, eu já vi pessoas ficarem depressivos porque não receberam a atenção do pai, a atenção da mãe. Deus vai ficar depressivo se eu não dar atenção a ele? De hipótese nenhuma. Agora, você vai perder benefícios espirituais e benefícios de bênçãos materiais se você começar a ignorar o Deus que você serve. Então, eu ia para a igreja hoje, mas hoje tem MC Chupeta lá na Folha Miúda. MC Chupeta, eu vou lá para o funk do MC Chupeta. Rapaz, Ivanezinha, vai para onde? Estou indo ali na casa da Cícera.
Bicho arrumado assim, desse jeito, nunca levei desse jeito. Tô indo na casa da Cícera. Mas mãe, esperava a senhora por hoje. Fala pra ele, moleque, esse pra onde você vai? Não, não pode saber não, que eu tô indo evento da MC Chupeta. Uma pessoa dessa quer receber bênção de Deus. Tô dando só um exemplo também, não creio. Que você vai receber como, pelo amor de Deus? É que só um menino cabuloso que faz raiva no pai o dia todinho, a semana toda. Quando chega no sábado, diz, pai, o senhor vai na feira. Eu vou sim, filho. Traga uma caixa de bombom pra mim. Se fosse no meu tempo, papai dizia, eu vou trazer um que tá aberto, bom. Vai a semana toda. Aí quando é no domingo, tá pedindo bênção, mas meu irmão, você ficou em casa a semana toda, foi pro o evento do funk do MC Chupeta. E da cabeça. Em resumo, eu quero dizer para você, leve Jesus a sério. Eu já disse para quase todos os meus contatos. Já disse para quase todos. Não inventem de ir lá em casa na sexta-noite, no sábado à tarde, no domingo à tarde e no domingo à noite, até pelo menos 9h30, 10 horas. Não inventem, porque se for família minha, eu pego a chave e fica aí. Eu volto às 10 e a gente conversa. Mas e a cuscuz para a gente comer quando vinha, a gente prepara. E nós vai me deixar aqui. Exatamente, você foi avisado que não vem. Eita, mas irmão Edilson, dirige o culto aí que eu não vou não, que o meu tio que eu não vejo há 6 anos chegou. Nós estamos sendo agnósticos. Aí Deus olha assim, muito bem. Está me colocando em segundo plano e está deixando o tio em primeiro plano. Parabéns. Aí eu vou fazer minhas palavras de Deus. Eu não posso fazer isso, mas estou só ilustrando. Tá bom, filho, estou de barriga da sua vez, não. Eu acabei de dar uma bênção essa semana. Imagina, repara só. Suponhamos que segunda-feira eu recebo a prótese. Bota aqui, faço os treinos e já consigo andar. Quando é no domingo, eu cocei o olho, ficou vermelho, eu olho no espelho. Vocês olham feio assim? Vou para a igreja não. Eu ganhei a prótese gratuitamente na segunda. No domingo, porque eu cocei o olho e ficou vermelho. Vou nada. Eu conheço um irmão que se tiver jogo do Flamengo na hora do culto, não tem quem faça ele perder. Agora, na hora da situação difícil, meu amigo, meu telefone toca. Ele é de Maceió. Eu digo, mas quem é mais importante para o Senhor? Jesus ou o Flamengo? Eu pergunto, porque eu não fico calado mesmo. Não, que é isso aí? Não, naquele dia eu fiquei porque era decisão do Campeonato Brasileiro, decisão da Libertadores. Aí não é assim, não. Isso tudo reprende agnóstico. Você está entendendo ou está difícil? Está entendendo. Está entendendo, né? Não aceite ser crente agnóstico. Deus não gosta de crente agnóstico. Irmão, a senhora vai hoje? Não, pastor. Por quê? Não, hoje eu não estou afim, não. Sentou bem. Você já pensou isso se durar 15 dias, 20 dias, 3 semanas e tudo mais? Deus olha assim e diz, rapaz. Está só uma pessoa lá no assentamento que a gente faz culto. Jesus curou ela de câncer. Um mês depois ela estava fora da igreja. Ficou boa, se meteu, foi na cachaça. Ainda bem que não pegou aqui. Não. Foi outra pessoa. Mas perceba bem. Aí você acha que da próxima vez que essa pessoa clamar, se ela não se arrepender de verdade de tudo que ela fez, Deus vai dizer, tá bom, filho, você está pedindo isso, eu vou lhe dar a bênção. Ai não, filho. Você pode me fazer de moleque, mas Deus não me livra, pai. Eu que sou um camarada limitado, cheio de erros, cheio de pecado, toda vez que eu vou orar por alguma coisa do Senhor, peço perdão para entrar na tua presença. Me perdoe por pensamentos, ações, gestos, palavras. Aí eu começo a oração. Porque eu me sinto indigno muitas vezes de orar. Aí eu olho assim. Eu me irrito quando eu vejo o crente agnóstico. Você imagina Deus. Imagina só. A gente comprou essa caixa, foi
3.000 alguma coisa. Quando chega aqui, a caixa diz: não vou funcionar hoje não. Mas filho, a gente investiu em você, porque você tem qualidade, você é boa, você tem um som bom. Vou não. Não vou funcionar hoje não. Dá vontade de pegar a caixa por aqui? Para aí. Dá. E a gente não faz isso com Deus? Mas minha irmã já recebeu bem semana passada. Ah, pastor, faz semana passada. Semana para igreja. Mas meu irmão, o senhor recebeu aquele benefício, loas. Isso foi o mês passado. Mas o senhor vai receber a vida toda. Aí, quando eu quiser, eu vou. Quando eu percebo que o crente é assim, eu digo logo, meu irmão, vai se arrepender de primeiro, depois você chega e a gente conversa, porque não dá não. Mas se coloque na situação, você não se irritaria? Ah, pastor, Deus é misericordioso. Eu sei que Deus é misericordioso. Mas o arrependimento é gerado pelo Espírito Santo. O arrependimento é um sentimento gerado pelo trabalhar do Espírito Santo. Você cansa tanto de errar, se arrepender, que o Espírito Santo faz morrer esse sentimento chamado arrependimento. Arrependimento, o Espírito Santo vai morrer. Como é que eu percebo que eu estou em situação complicada? Quando eu pratico aquelas coisas que eu praticava e não consigo me arrepender mais. Não tem aquela mulher que trai o marido, não tem aquele homem que trai a esposa. Que a primeira vez ele fica meio desconfiado. Deus quer que a minha esposa não descubra. A quinta vez ele ainda está meio desconfiado. A 30ª vez ele já olha assim de forma natural para a traição. É ou não? A mesma coisa é crente agnóstico. Vai errando. Às vezes ele vai querer voltar lá para o início, quando ele estava. E ele não vai ter força mais para sair. É que são um carro atolado. O carro vai até um certo ponto. Se você passar daquele ponto, ele fica deslizando e sai dali. Tem um certo momento que você tem que voltar. Se você não voltar e der um passo para frente, você se complica e não é gerado em você mais o arrependimento. Isso é crente agnóstico. Eu tenho medo. Medo de quê? Porque o agnóstico é tipo um vírus. Ele passa. Se você estiver perto de alguém alegre, você fica alegre ou não? Sim. Se você estiver perto de alguém triste, você fica triste ou não? Sim. Se você estiver perto de alguém que está chorando, você menos espera estar saindo lá quando olha aqui, senão você nem percebe. Então, se você ficar perto de um crente desse, é muito provável você ficar igual a eu. Daqui a pouco é desviado. Mas vou me entregar, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você é bom ter cuidado. É bom ter cuidado. Se perceber, ei, meu irmão, acorda aí, meu irmão, vamos embora. Tu está morrendo, vamos embora. Vai, pega aqui, deixa eu levantar você. Em nome de Jesus, vem cá. Glória a Deus. Paulo disse, e se teu irmão pecar, chama ele. Se ele não te ouvir, chama mais um. Se ele não ouvir a esses dois, chama a comitiva. Se ele não quiser ouvir, faça o quê? Exclui. A gente hoje, claro que não vai excluir de forma liberal. Mas se a pessoa não quer nada, vou dizer, bora, chega, vem, tem que sim. Nada fica sem nada, né? Até porque eu não vou. Jesus não fica olhando lá do céu dizendo, vai morrer, Nilson, vai para adorar hoje, pelo amor de mim. Vá, pai, eu me tenho culto, vai, eu estou precisando de adoração. Eu não preciso disso não. É verdade. Eu preciso sou eu e você. Deus diz, olha, tem um hino que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele deixa de ser Deus? Assim? Não, continua. Não? Ah, continua sendo Deus. Mas parece que tem gente que diz, pai, Jesus sentiu a minha falta lá no culto. Eu estou dizendo isso como uma linha de orientação para dizer para você, não se deixe morrer. E crente defunto, ele é o único que não sente o cheiro que ele está morto. Mas todos os que estão firmes com Jesus percebem. O que está acontecendo com o irmão? Rapaz, ele passava por mim. É uma glória a Deus animada, era um pai do Senhor animado. Hoje, fui passar por ele, ele viu que era eu, passou para o outro lado da rua, olhando para o outro lado. Rapaz, ele está crente aqui não. Você entendeu? Vamos orar?
Que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração. Não se deixe esfriar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de toda glória e de toda louvor e de toda adoração. Meu Pai, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Estás improvisado em querubins e serafins. O Teu nome é, ó Deus, exaltado assim de todo nós. E meu Deus, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que faço essa oração e peço, e ó Deus, perdoa os meus pecados pelos meus erros e perdoa as minhas falhas, que reconheço que sou um pecador e preciso da sua graça, da sua misericórdia, de todo o dia da minha vida. Meu Deus, me perdoe e me atenda dentro do alto céu. Pai querido, Pai amado, eu te peço que me encha da tua presença e derrama a tua bondade. Meu Deus, cura, liberta, transforma, restitui, abra as portas. Agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo, soberano, Deus glorificado é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, não só hoje, mas... Irmãs e irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estava com saudade de vocês demais. Ali o carro quase não passa, mas dessa vez passamos. Dançou que nem uma bailarina. Como é bom ver você. Eu disse, hoje só vai... Amém. Como é que vocês estão? Bem. Vamos passar uma semana? Bem. Mesmo? Sim. Muita chuva? Sim. Eu tava com frio. Lá em Marcelo tava fazendo frio. E com muita saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Vocês lembram da última... Da última? Não, acho que é da penúltima, né? A aula que a tia Quitéria deu. Não lembram? Vocês vão lembrar agora. E aí? Lembraram? Hã? Sim. Foi sobre o quê? Eu vejo. Ah, eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Então, quem é o bom pastor? Deus. Jesus, não é isso? Porque Jesus também é Deus, mas tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O bom pastor, quem é que está falando aqui? Quem é que está falando? Jesus. Jesus disse o quê? Que eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Você lembra dessa historinha? Que a ovelha saiu do meio daquelas 100, eram 100 ovelhas, e uma se desviou, foi embora, se perdeu. E o bom pastor, o que ele fez? Foi procurar, não é isso? Mas hoje nós não vamos falar sobre essa história. Mas, como aquela ovelhinha saiu do meio daquelas 100 e foi embora e se perdeu, vocês sabiam o que acontece conosco hoje, ainda? Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada pecado. Quem é que lembra? Eu já expliquei o que é pecado. Quem é que lembra o que é pecado? Hã? Ninguém lembra? Pode falar. Fala palavrão. Falar palavrão é pecado. Não respeitar a mãe. Não respeitar a mãe, não respeitar o pai. Não respeitar a mãe. Mas, tá certo, vocês estão certos. Mas a definição de pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Não é isso? Então, quando nós brigamos com um coleguinha, estamos desagradando A Deus. Então, isso é um Pecado. pecado. Quando nós falamos mal do coleguinha, isso desagrada A Deus. nós estamos cometendo. Quando nós mentimos, isso é Pecado. pecado. Quando nós desobedecemos aos pais, isso é um pecado. Então, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Só que nós cometemos pecado, né? E como essa ovelha que
saiu do meio daquelas outras, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Por causa do pecado que nós cometemos, nós ficamos distantes do Pai, de Jesus. Só que Deus, diante disso, Ele tem um plano perfeito. E qual é o plano perfeito de Deus? Vocês se imaginam qual é o plano perfeito de Deus? Para que a gente volte para Ele, para pertinho dele? Hã? Ó. Deus, Jesus, Ele prepararam uma cidade lá no céu, onde nós vamos nos morar eternamente com Jesus. Ele disse o quê? Que Ele ia, mas Ele vinha para nos buscar numa cidade que é muito linda. Ela tem as ruas de ouro. Quem aqui já ouviu falar? Eu já falei aqui dessa cidade. Vocês não lembram, não? Agora, sabe por que Jesus, Deus tem esse plano perfeito para nós? Porque lá em João 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para morrer por nós. Ô crianças, o que é que vocês têm hoje? Hã? Hã? Estão tudo tristes? Vocês estão tristes, é? Hein, Grazi? Hein, Rian? Tá triste, Rian? Então, quem é que quer ir morar nessa cidade? Então, o plano do Pai é que nós venhamos morar, vá morar com Ele no céu. Só que nós, com o quê? O que foi que aconteceu? Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, nós fomos contaminados com o pecado. E por causa disso, nós não podemos ir morar nessa cidade. Só quem pode morar nessa cidade é quem não tem pecado. E agora? Quem aqui não tem pecado? Eu não. Quando tu fica lá no culto, Guilherme, conversando, e eu digo, não converse, tu tá pecando. Entenderam? E aí? O que é que vocês acham que aconteceu para que a gente possa ir morar nessa cidade? O pecado veio e entrou no mundo através de Adão, da desobediência de Adão. Só que Deus, como tem um plano perfeito, Ele enviou Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Então, quando nós pecamos, por causa do pecado, nós somos impedidos de entrar no céu. Mas, como Deus nos ama tanto, 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 Ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz, para que a gente seja justificado diante dele. Agora, Jesus morreu na cruz, mas para que a gente vá morar na cidade com Jesus, na casa de Jesus, a gente tem que fazer o quê? Orar. Hã? Orar, ler a Bíblia, mas antes nós temos que fazer o quê, meninas? Aí vocês? Hã? A gente tem que aceitar o sacrifício de Jesus como nosso Salvador e Senhor. Então, se a gente não aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos morar. Nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus. Aí o que acontece? Aquele sangue que Jesus derramou na cruz transforma o nosso coração negro. Lembra daquela música? Como é que a gente canta? Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Como é o começo, Maria? Como está o meu coração, como ele está. Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz meu dói no coração. Se eu não for obediente, o coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Como é? O coro? Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Aí quando nós aceitamos Jesus, que Ele entra no meu coração e no seu, aí Ele fica
limpo. Só Jesus tem o poder de limpar o nosso coração. Quem aqui já está com o coração limpo? Hã? De verdade, fala a verdade para mim. Quem aqui já está com o coração limpo? Quem aqui já aceitou Jesus, já pediu perdão pelos pecados e não pecou mais? Hã? Ninguém? Então, nós temos que aceitar Jesus, o sacrifício dele, deixar ele entrar dentro do nosso coração para que ele se torne limpo. Por quê? Porque Jesus tem que habitar no nosso coração. Porque se ele não habitar dentro do nosso coração, nós continuamos pecando, desobedecendo, fazendo o que desagrada a Deus. Ou será que vocês não fazem isso? Porque de vez em quando desagrada a Deus. Olha. Mas quando nós desagradamos a Deus, o que é que nós fazemos? Pedimos perdão. E Ele nos perdoa. Agora, só que nós não podemos estar continuando no pecado. Nós não podemos viver continuamente pecando. E quando a gente aceita Jesus, que Ele limpa o nosso coração, aí nós vamos crescer em Cristo. Como é que nós crescemos? Orando, lendo a Bíblia e ir para a igreja. Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos perdoa de todo o pecado. Nós começamos a orar e nós lemos a Bíblia e congregamos junto com os outros irmãos. Agora, meninos e meninas, se a gente pecar e não pedir perdão a Deus, a gente não vai morar nessa cidade. Então, para a gente morar nessa cidade, nós temos que nos arrependermos de todos os nossos pecados, orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, andar para a igreja. Vocês acham que isso é difícil? Não? E por que vocês não fazem? Hã? A maioria que está aqui já aceitou Jesus. A maioria. Mas vocês já pararam para pensar que se vocês estão agradando a Deus ou não? Quando eu escuto aquelas músicas mundanas, eu estou agradando a Deus? E o que você faz? Hã? É o Juninho que faz. É o Juninho? E ele vai pra minha casa. E é. Quando vocês chamam palavrão, vocês estão agradando a Deus? Você sabia que quando nós somos de Jesus, nós temos que parecer com Jesus. Então, se eu sou de Jesus, eu tenho que fazer o que Ele quer. Eu tenho que viver de acordo com a vontade dEle. Por quê? Vocês, de verdade, vocês, a maioria aqui já entende. A maioria aqui já entende. De verdade, quem é que está comprometido com Jesus? De verdade. Ninguém está comprometido com Jesus? Hã? Ninguém está? Você não está comprometido com Jesus, Rian? Ainda não? E tu, Nicole, está comprometido com Jesus? E tu, Maria? Não? Jamile? Grazi? Eduardo? Não? Meu Deus! Ai, Jesus! Fazer aqui só a música, né? Como é que a música diz? Ai, meu Deus! Esse menino nenhum vai pro céu, Jesus! Ah, vocês não vão pro céu, gente! Só vai pro céu quem estiver comprometido com Jesus. Eu tô. E você vai me deixar ir pro céu sozinha, né? Ninguém quer ir pro céu comigo. Hã? Hein? Quem é que quer ir pro céu comigo? Eu. Ah, mas para ir pro céu tem que estar comprometido com Jesus. E para a gente estar comprometido com Jesus, a gente tem que deixar alguns hábitos que nós temos que não agrada a Deus. Não é isso? E aí? Vai deixar? Tem que deixar de ouvir aquelas músicas horríveis. Tem que deixar de tirar umas fotos meia feia. Tem que deixar de postar certas coisas.
Tem que deixar de chamar palavrão. Tem que deixar de desobedecer aos pais. E aí? Tem que ler a Bíblia, tem que orar. Tem, E aí? Eu já deixei um bocado de coisa. Ainda faltam umas coisinhas aí, sabe? Pra eu resolver na minha vida. Mas eu tô. E vocês? Ninguém quer ficar comprometido com Jesus? Hã? Não? Jesus amado, eu vou orar para que vocês queiram Jesus. Porque, gente, aqueles que não forem morar com Jesus, sabe com quem é que vai morar? Exatamente. E o inferno não é nada bonito. O inferno não é nada bom. Então, nós temos que buscar viver na presença do Senhor. Então, vamos orar para que Deus gere isso no coração de vocês? Todo mundo em pé agora. Jamil e Grazi. Todo mundo com o olho fechado. Vamos orar por vocês. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, cada uma dessas crianças e adolescentes que aqui estão, Pai. Gera neles, ó Deus, o desejo de viver para Ti, Pai. De ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Ó, querido Espírito Santo, que o Senhor trabalhe na vida de cada um desses coraçãozinhos, Pai. Para que o desejo deles seja pertencer a Ti, Senhor. E viver eternamente ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou fazer as perguntas. Eu quero ver quem é que vai responder. Lari, vem pra cá, Lari. Daniel. Vem pra cá, Daniel. Maria. E Emily. Agora, Lari. O que é que nós temos que fazer para que o nosso coração fique limpo? Só ela responde, viu? Sabe não? Deixa eu. Sabe não? Vai me dizer. Deixa eu. Oi? Sim, o que é que nós devemos fazer para que o nosso coração fique limpo? Hã? Não? Então senta lá. Emily, você sabe o que é que devemos fazer para que o nosso coração fique limpo? Não? Ai, Jesus. Tem que saber E tu, Daniel? orar, ler a Bíblia e vai ler de novo a Deus. Sim, mas tem uma coisa que você tem que fazer antes de tudo isso. Para que o nosso coração fique limpo, nós temos que fazer o quê? Deixa eu. Sabe não? Maria. Não mesmo. Gente, é a coisa mais... E a Bíblia? Maria. Sabe não? Deixa eu, cara. Deixa eu, cara. Deixa eu. Todo mundo falando, quem é que sabe? E vai. Aceitar Jesus, muito bem. Gente, eu mostrei aqui. Jesus veio, morreu para que a gente pudesse ser salvo. Eu mostrei, gente, olha. Ó. Lembra não que eu disse que Jesus morreu e para que o nosso coração ficasse assim, nós tínhamos que aceitar Ele como nosso Salvador. Vamos lá fazer a tarefinha?